E aí, hoje a gente vai mergulhar na história de uma revolução, daquelas. Uma que pegou a sala de aula, aquele lugar que a gente conhecia como um espaço de silêncio e ordem, e transformou num verdadeiro palco de descobertas. Bora entender como essa virada de chave radical aconteceu. Tenta puxar pela memória, como é que era? Aquelas fileiras de carteiras uma atrás da outra? A voz do professor dominando o ambiente quase como uma trilha sonora única? Ou era um lugar com mais barulho, mais conversa, gente trabalhando em grupo, fazendo projeto? Essa lembrança é o ponto de partida para a gente entender a dimensão da mudança que vamos explorar agora. E aqui, o contraste fica escancarado. De um lado, a gente tem o que seria o mundo antigo da educação, totalmente focado no professor, o dono do saber. Do outro, o novo mundo, onde quem está aprendendo é a estrela do show. Vamos desvendar como a gente saiu de um ponto e chegou no outro, passo a passo. Bom, nossa história começa num lugar que, para muita gente, talvez soe bem familiar, né? A sala de aula silenciosa. Aquele modelo tradicional que, por um tempão, foi o padrão, sem discussão. E o grande arquiteto por trás desse modelo foi esse cara aí, Johann Herbart. Para ele, a lógica era simples. A mente era tipo um recipiente vazio e o trabalho do professor era preencher esse recipiente com informação. O foco era total na transmissão de conhecimento, de um jeito bem organizado, bem metódico, para garantir que a cultura e os valores fossem passados de geração para geração, sem nenhum desvio no caminho. Essa citação resume a alma do negócio. O ensino era totalmente receptivo. Ou seja, não tinha muito espaço para perguntar, para descobrir por conta própria. O papel de quem estava sentado na carteira era um só: absorver, de forma passiva. Tudo que era ensinado. Mas e se essa ideia toda estivesse errada na sua base? Essa pulga atrás da orelha estava prestes a causar um rebuliço. E foi aí que surgiu uma ideia que, olha, bagunçou o coreto. E se a educação não girasse em torno de quem ensina, mas sim de quem aprende? Esse foi o comecinho de uma mudança de paradigma que, simplesmente, alterou tudo. O protagonista dessa nova maneira de pensar foi Jean Piaget, e a história dele é fascinante. Ele não era pedagogo de formação, era biólogo, e foi observando os próprios filhos que ele revolucionou o jeito como a gente entende a mente de uma criança. Ele sacou que as crianças não eram os adultos em miniatura, sabe? Elas eram, na verdade, pensadoras superativas, construindo o tempo todo o seu próprio jeito de entender o mundo. E isso nos leva direto para a ideia central dele, o construtivismo, que é basicamente o oposto do modelo do Herbert. Se para Herbert a mente era um pote a ser enchido, para Piaget, a mente é uma obra em construção. Conhecimento não é algo que se passa de uma pessoa para outra, mas algo que cada um constrói dentro de si. Cada experiência nova se conecta com o que a gente já sabe e vai modificando, expandindo o nosso jeito de ver o mundo. É um processo ativo, não passivo. Então, segura essa ideia, porque ela é crucial. Na visão de Piaget, errar é fundamental. O erro não é um problema para ser punido, mas sim um sinal de que o cérebro está ali, trabalhando, testando hipóteses. Isso é uma ruptura gigantesca com o modelo tradicional, onde errar era sinônimo de falha. Para Piaget, o erro é o som da aprendizagem acontecendo. E quem pegou essas ideias e transformou em prática de um jeito genial foi Maria Montessori. Ela criou um método onde o próprio ambiente ensina. A sala de aula é toda organizada com materiais que são um convite à exploração. E o papel de quem educa muda da água para o vinho, de alguém que expõe o conteúdo para um guia, que observa e ajuda na descoberta, sem ficar interrompendo o fluxo natural da curiosidade. Mas não adiantava essa revolução toda ficar só no papel, né? A próxima fase foi justamente essa: levar as ideias para a prática, conectar a aprendizagem com a vida real, com o mundo lá fora. É aqui que entra John Dewey, um pensador que batia na tecla de que a educação não podia, de jeito nenhum, ser uma coisa separada da vida. Para ele, a escola tinha que ser um mini-universo da sociedade, um lugar para praticar a cidadania, resolver problemas de verdade e aprender a viver em comunidade. A escola não só prepara para a vida, a escola é a vida. A filosofia do Dewey, o pragmatismo, é bem direto ao ponto. Conhecimento só tem um valor de verdade se a gente pode usar para alguma coisa. Aprender não é sobre ficar acumulando um monte de fatos para passar numa prova. É sobre desenvolver a capacidade de agir no mundo, de resolver problemas concretos. Aprender é, por natureza, uma atividade. E essa ideia viajou longe, viu? Aqui no Brasil, um dos grandes responsáveis por trazer o pensamento de Dewey foi Anísio Teixeira. Ele defendia uma escola pública que preparasse as pessoas para a vida numa sociedade democrática. Isso só mostra o impacto global que essa revolução de ideias teve. Beleza,
aprender fazendo é ótimo, mas a gente aprende sozinho? Quase nunca, né? A revolução avançou para entender o papel fundamental que a interação com outras pessoas e a nossa cultura tem nesse processo todo. O Lev Vygotsky trouxe uma peça que faltava nesse quebra-cabeça. Enquanto Piaget focou em como cada indivíduo constrói o conhecimento, o Vygotsky chegou e disse: "Pera aí, essa construção não acontece no vácuo, não. A gente aprende através da interação com os outros, com as ferramentas e os símbolos da nossa cultura. A linguagem, por exemplo, não serve só para se comunicar. Ela literalmente molda o nosso pensamento." E essa ideia de aprendizagem social ganha uma força imensa com Paulo Freire. Essa situação dele é transformadora. Ela simplesmente desmonta aquela hierarquia tradicional de professor e aluna, ou aluno. A educação vira um diálogo, uma troca. Todo mundo aprende, todo mundo ensina. É uma ideia que lembra o laboratório de democracia do Dewey, mas com foco ainda mais profundo na transformação de todo mundo que participa. Para o Freire, o objetivo ia muito, mas muito além dos muros da escola. A educação era um ato político, um instrumento para que as pessoas pudessem ler o mundo e, a partir dessa leitura crítica, transformar esse mundo num lugar mais justo. Era a educação como uma prática da liberdade, uma ideia que inspirou e ainda inspira movimentos sociais no mundo inteiro. Ufa, que jornada, hein? Então vamos amarrar as pontas para a gente ter uma noção do tamanho dessa mudança. A gente saiu de um modelo onde a pessoa só recebia informação passivamente para um modelo onde ela constrói o conhecimento ativamente. E essa virada foi monumental. Esse quadro aqui, deixa tudo preto no branco. A gente saiu de um modelo onde quem aprende é um receptor passivo, o conhecimento é só transmitido e o foco é decorar, para um modelo onde quem aprende é protagonista, o conhecimento é construído e o foco é entender e saber usar, com o professor atuando ali como um guia, um facilitador. E o legado que esses gigantes do pensamento nos deixaram é muito claro e poderoso. Primeiro, a pessoa que aprende está no centro de tudo. Segundo, aprender é agir, é perguntar, é colaborar. Terceiro, o papel de quem ensina é de mediar, de orientar, não de ditar as regras. E por último, e talvez o mais importante, a educação tem um propósito maior, que é nos conectar com o mundo e nos dar ferramentas para torná-lo melhor. E agora, a pergunta final volta para a gente. Quando a gente olha para as escolas, para as universidades ou para qualquer espaço de aprendizagem hoje em dia, o quanto desses ideais revolucionários a gente consegue ver na prática? Será que essa revolução já acabou ou, na verdade, ela está só começando? A reflexão fica no ar.